Mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Mais um Fala Baixada especial. Estou recebendo o advogado especialista em direito da saúde, o advogado Antônio Lopes. Doutor Antônio Lopes, muitíssimo obrigado. Estou muito orgulhoso, honrado com a sua presença aqui no nosso Fala Baixada, viu? Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, Mauro. Essa especialidade sua, muito procurada, mas existem poucos especialistas. O senhor se dedicou ao estudo diante de qual necessidade? Já conversando o nosso bate-papo de hoje, para a gente entender exatamente onde o senhor mais se dedicou, já que o direito é um campo do entendimento mundial, mas as especificidades, ela depende de dedicação exclusiva. Estou errado, não? Tá certíssimo, Mauro. E é um campo novo, né? Quando eu falo assim, direito da saúde, o pessoal de casa deve estar pensando, nunca ouvi falar, né? A gente está acostumado, às vezes o advogado trabalha com crime, trabalha com direito tributário, trabalha com N áreas do direito, mas o direito à saúde ainda soa novo para as pessoas. Isso aí foi lá nos idos de 15, 17 anos atrás, que a gente viu uma demanda de pacientes, né? Principalmente a gente começou lá no escritório, eu e minha mãe, atendendo muitas crianças autistas, em busca de tratamento, com relação até em função do Estado, né? Buscando esse tratamento contra o município, o Estado, a União. A gente sabe que é um dever constitucional do Estado brasileiro de fornecer a saúde, né, sem limitação, e até mesmo também contra as operadoras de plano de saúde que não entregam o efetivo direito à saúde. Aí começou a surgir esse interesse nessa demanda. Eu fui para São Paulo fazer minha primeira especialização há 8 anos atrás, e aí a gente vem caminhando. Já fui estudar até em Coimbra, lá na Universidade de Coimbra, para ter um pouco mais de familiaridade com esses temas, direito médico, da saúde, odontológico, esse ramo novo, mas a gente está ali em busca de proteger tanto os profissionais da saúde, quanto os médicos, os dentistas, e também proteger o interesse desse paciente que precisa de um tratamento, precisa de uma cirurgia, de um tratamento de alto custo, enfim, de acesso à saúde. Agora, doutor, quando o senhor se vê diante de um caso específico, o senhor citou aí uma situação em que a gente vê crescente, especialmente no Brasil, onde os autistas, os portadores de necessidades especiais, eles são pessimamente atendidos, sobretudo na área governamental. E aí não dá para imaginar, não sei se eu estou certo, só me corrija, por favor, quando a gente vai assinar um plano de saúde, seja ele qual for, que eles viraram, de certa forma, cúmplices do governo, cúmplices do Estado brasileiro, onde os reguladores, e digo aí diretamente falando com a ANS, quem está no comando da ANS não é um especialista do direito, muito menos aquele que deveria, já por natureza governamental e seguindo a legislação, proteger a nossa gente. Eles se tornam defensores dos poderosos. O senhor encontra isso? Mauro, esse questionamento que você trouxe é muito importante para a gente falar para o pessoal de casa, porque a ANS é uma agência reguladora, como o Mauro muito bem falou, que tem a função de proteger o consumidor nessa relação entre plano de saúde, né, que é uma instituição, uma empresa forte, né, que está num nível desigual com o consumidor está aqui e as grandes empresas eles têm uma posição de superioridade. E a ANS, que deveria defender os consumidores dos grandes conglomerados, por vezes não defende quem ela deveria defender, né? Às vezes a ANS não cumpre o seu papel de regulamentar e proteger esses pacientes, proteger esses consumidores. E, como você muito bem colocou, Mauro, o Estado brasileiro peca muito em entregar
a tão sonhada saúde, o tão sonhado direito à saúde que está lá no artigo 196 da Constituição, que é dever do Estado, sim, de entregar a saúde na sua plenitude, na sua universalidade, que é um dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde. Isso quer dizer o quê para você de casa? Que o paciente tem direito a um medicamento de alto custo, ele tem direito a uma prótese de alta qualidade para resgatar a sua dignidade, a sua saúde. O paciente tem esse direito contra o Estado, contra o município, contra o Estado e contra a União e até mesmo o Distrito Federal. Esse direito existe contra todos os entes da federação. E é importante que a população de casa vá atrás dos direitos. O direito não socorre quem dorme, né, Mauro? É aquela máxima do direito. Então, não é fácil, mas a gente vê, às vezes, a justiça deferindo decisões de até medicamentos que custam até R$1 milhão no ano e, às vezes, um paciente do SUS, um paciente que não tem plano de saúde, consegue acessar. Lógico que é mais difícil, muito mais difícil o caminho para quem depende do Estado, né? Quem tem o plano de saúde, ele tem, sim, uma segurança maior, até porque pode recorrer ao Estado também. Quem tem plano pode ir recorrer ao Estado e ao plano. Mas, como você muito bem pontuou, falta sim a direção da ANS um cuidado, né, em defender efetivamente os direitos dos usuários e cobrar que as operadoras de plano de saúde cumpram os seus deveres aí no fornecimento de saúde. Doutor Antônio Lopes, eu fico olhando assim, eu às vezes observo que a ANS vem se transformando ao longo do tempo. A FEBRABAN da saúde é um conglomerado de pessoas, né, que defendem principalmente os poderosos. No caso dos bancos, tem uma associação que bota a cara e é positivo que ele defenda os interesses dos bancos. Agora, o governo, o Estado brasileiro, criar uma agência reguladora para proteger os poderosos, não estou falando de um plano de saúde médio, de um plano de saúde pequeno, e ao contrário, muitas vezes a ANS não deixa o plano menor crescer. Tem impedimentos, tem que recolher valores que muitas vezes o empresário médio não consegue suportar, porque a ANS está ali para defender os grandes conglomerados, inclusive bancos, que também têm seus planos de saúde. O senhor concorda? Concordo plenamente, Mauro. Inclusive, há tempos atrás, a gente passou por uma questão que foi muito comentada, do rol taxativo ou exemplificativo. Né? O taxativo, quando alguém fala o rol taxativo da ANS, é querer dizer que tudo que está na listinha lá de tratamentos que já foram aprovados é o que o consumidor deve ter direito. E o rol exemplificativo é que aquele rol é só um exemplo e que, se o paciente precisar de um outro procedimento, de um outro tratamento que não está ali, ele pode sim se socorrer das operadoras de plano de saúde. Acontece que a ANS, como você muito bem colocou, é uma agência reguladora, que ela tem como preceito fundamental proteger os consumidores nessa relação ali. E me parece que eles esqueceram a função primordial deles, né? Há tempos que eles vêm se posicionando contra o consumidor, que é função deles primordial, é proteger esse consumidor, eles se insurgem contra. Isso aconteceu há tempos atrás, quando houve uma divergência no STJ, vocês de casa vão entender, entre a terceira e a quarta turma sobre a abrangência do tratamento de saúde. Até que o Romário, vocês devem lembrar, o Romário propôs, foi relator de uma lei, foi líder no Senado para votar e voltou, por força de lei, a ter esse rol exemplificativo. As grandes operadoras, os grandes conglomerados, fizeram um lobby enorme em Brasília, para todo lado, para justamente diminuir os tratamentos, para considerar só aquele rol daquela listinha. Se o paciente tivesse alguma necessidade de algum procedimento que estivesse fora daquela lista, ele já não mereceria. Uma cesta básica. Exatamente. Queriam enquadrar ele ali. Se você tiver uma doença que o tratamento não está aqui, então você não merece ser tratado. Isso foi fruto de um lobby e a ANS se posicionou pró-operadora, quando ela nem teria que se posicionar. Ela falou, não, eu vou de encontro com o que pensa a X-turma do STJ, indo contra o consumidor.
quando a turma, o STJ se posicionava sempre pró-consumidor, que sempre foi conhecido o STJ como o Tribunal da Cidadania, né? A gente pode falar aí da ministra Nancy Andrighi, que é uma defensora dos direitos dos pacientes, tá? E a ANS sempre calada. Quando o STJ estava fornecendo saúde, entregando tratamentos que o paciente precisa, a ANS calada. Agora, quando o ministro Salomão, que eu não sei se ele mereceria ter esse nome, né? Ministro Salomão, a gente lembra logo da história bíblica do rei Salomão, né? que sabia repartir, se posiciona contrariamente ao acesso à saúde por meio de plano, aí a ANS vira, na sua função de defensora dos pacientes, dos consumidores, e fala que acompanha a turma do ministro Salomão e que realmente os tratamentos devem ser oferecidos a menor, né? Somente no rol taxativo e não no exemplificativo, quer dizer, a ANS, que deveria estar lá para proteger os nossos interesses, dos pacientes, dos consumidores, virou a casaca aí de uns tempos para cá, né? E tem cada dia mais entregado menos, podemos dizer assim, Mauro. Doutor, queria pedir licença por alguns minutos para o nosso break, nosso intervalo comercial, e propor que no segundo bloco a gente possa conversar, falar diretamente para aquele que está sem plano, que não pode pagar, e quais são os direitos também daqueles que têm plano, mas que muitas vezes o plano bate a porta na cara do cliente, dizendo que ele não tem sequer o direito de ter uma doença. Daqui a pouco a gente volta. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT, cada vez mais perto de você. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos, e a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. De volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o advogado Antônio Lopes. Estou gostando dessa conversa, porque é a conversa que defende as pessoas que mais necessitam. Quando a gente procura um plano de saúde, a gente é obrigado a dizer claramente se tem alguma doença pré-existente, tenho isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Mas no caminhar, aquela doença pode desenvolver. E aí o paciente fica desprotegido. Mauro, interessantíssima a sua pergunta. Por quê? Qual que é o detalhe? O paciente, ele tem que fazer uma declaração lá se ele tem alguma doença pré-existente. Às vezes o plano, maliciosamente, pega uma doença, por exemplo, uma hipertensão arterial, e quer relacionar essa doença, né, que é uma doença super comum, a uma doença coronariana, um problema cardíaco, e quer alegar que aquela pré-existência, que é só uma hipertensão, está relacionada, né, àquela pré-existência, como se ele já tivesse alguma doença coronariana, como se ele já tivesse algum problema cardíaco só por conta da hipertensão arterial. Infartou e correu para fazer o plano.
Exatamente, né? Inclusive para o pessoal de casa ficar atento. Depois que você faz o plano de saúde, 24 horas depois você pode utilizar ele para urgência, emergência, qualquer situação de urgência e emergência, você deverá receber o tratamento pela operadora de plano de saúde. Ah, não preciso esperar tal carência? Não, só depois de tanto tempo. Não, situação de urgência e emergência que impinge a esse paciente, né, um risco de morte, esse paciente deve ser atendido porque não há carência nesse tipo de atendimento. E não é um plano, não. Isso é uma regra geral, é uma regra legal que deverá ser obedecida. A partir de 24 horas que a pessoa fez o plano, ela tem o direito de ser atendido numa situação de urgência e emergência. Olha isso, gente. Olha isso. Olha que esclarecimento necessário e que muitos de nós não sabíamos. E continua muita gente sem saber. Doutor, aquelas letrinhas que vêm naqueles contratos, parece um contrato de financiamento de banco, de carro, né? Isso não deveria ser assim mais bem preciso, bem esclarecido? Porque eu tenho um amigo que diz o seguinte: se lê o que está escrito, você não assina. E geralmente, né, não sei qual o percentual, mas muita gente não tem paciência para ler e quando lê também não entende. Parece que é um emaranhado de letrinhas, uma sopa de letrinhas que a gente não consegue entender, mas diante da necessidade premente, acaba assinando. Como é que faz para entender isso? É bom que ele se socorra de uma assistência jurídica, de alguém que explique mais precisamente. Muita gente não tem essa condição, né? Olha, importantíssimo o seu apontamento, Mauro, porque as pessoas passam por isso. Esse chamado contrato com aquelas letrinhas pequenas, onde o consumidor não tem condição de entender, são chamados contratos de adesão. A gente, né, sempre quando você vai, às vezes você vai numa operadora de celular, operadora de plano de saúde, ou enfim, grandes contratos, a gente, consumidor pequenininho, a gente não tem condição de ir lá e discutir aquela cláusula. Se eu chegar lá e falar assim, olha, eu não concordo com essa cláusula aqui. Será que a operadora de telefonia, a operadora de plano de saúde vai mudar aquela cláusula ali? Falou assim, não, o Antônio não concordou, eu vou ponderar com ele, como se faz um contrato entre particulares, né? Se eu fizer um contrato com você, Mauro. Não, porque eles têm uma supremacia de mercado. Você é um consumidor só e eles têm, vamos supor, 50 milhões de clientes. Você não tem voz, né, para discutir nada. Ou você assina ou você não assina. Esse é o chamado contrato de adesão, que visa muito mais garantir os grandes conglomerados e não prestigia os interesses do consumidor. Né? É aquele contrato leonino que a gente chama. Draconiano, né? Draconiano, exatamente. É um contrato desigual, né, que foge dos princípios da boa-fé. O que acontece? O direito do consumidor traz uma proteção especial para o consumidor nesse momento. Que ele fala, o Código de Defesa do Consumidor garante e exige que o prestador de serviço comunique de forma clara, precisa e adequada àquele consumidor que está do outro lado. Então ele tem que comunicar adequadamente comigo, que sou advogado, eu sei muito mais do que uma pessoa comum de lei, e também com a dona Josefina, de 82 anos, que fez só até a 4ª série, que tem pouca escolaridade. Esse é o ânimo do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele veio para equiparar essa relação que é muito de disparidade, né? Porque as grandes empresas, elas estão aqui, com todos os milhões, bilhões, todos os seus interesses, ditando as regras. E o Código de Defesa do Consumidor, o que ele faz? Ele traz alguns poderes para tentar equiparar e trazer o consumidor para o mesmo plano. E é assim que a gente faz quando você assina esse contrato, que tem cláusulas draconianas, que é um contrato desigual, que não prestigia o direito do consumidor, a gente pega esse contrato, leva para o judiciário e questiona essas ilegalidades, essa disparidade, essa diferença de garantias de direitos e de poderes ali. Agora, qual judiciário nós estamos falando? O poder da primeira instância, né, o judiciário local, do município, da cidade, os tribunais revisores daquelas decisões muitas vezes desfavoráveis. Também não existe uma forma equânime, uma forma de se equilibrar, onde o juizado de primeira instância possa entender o que está acontecendo no resto do mundo, entender na cidade, um país como o nosso, o direito
lá da Amazônia, né, é diferenciado do direito das megalópolis. Então, o senhor acha que deveria ter um modelo americano, onde cada estado tivesse a sua legislação própria para aquele determinado assunto, não? Muito interessante seu questionamento, Mauro, porque como ele trouxe a questão do modelo americano. Nos Estados Unidos, cada estado da Federação Norte-Americana tem uma autonomia muito grande para poder dizer o direito. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, um estado pode pena de morte e o outro não pode. Um estado legalizou a maconha, o outro é totalmente contra. Um estado, o cara pode ter uma metralhadora e no outro não pode. Então, a autonomia estatal de legislar lá é muito grande, né? Como você muito bem colocou. Já aqui no Brasil, a construção do nosso Estado Democrático de Direito limita os poderes do Estado. Né? Por exemplo, aqui no Rio, a gente não pode propor uma norma que autoriza a pena de morte, que isso é uma questão constitucional. Isso ou vale para o Brasil todo ou não vale para ninguém, né? E aqui no Brasil a gente vê muita corrente jurisprudencial, né? Você que está em casa deve estar pensando, Antônio, mas o que é jurisprudência? Jurisprudência são decisões do tribunal num sentido, né? Como o Mauro colocou, que justiça é essa? A justiça de primeiro grau é o juiz que fica lá na sua cidade, no seu município, que está sob a batuta do Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui a gente que está no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que são os chamados juízes estaduais, que você vai questionar essas questões de plano de saúde e tudo. Tem algumas questões que devem ser levadas à Justiça Federal, né? Você vai processar, por exemplo, uma empresa pública, você vai processar a União, né? A gente está falando de acesso à saúde. Para conseguir o medicamento, é lá na Justiça Federal, né? E tem a Justiça do Trabalho, mas a grande maioria das ações de saúde, Mauro, elas vão dar entrada na primeira instância, no juiz estadual, que é aquele que fica no seu município, e sempre dá passível de recurso para a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça aqui no Rio de Janeiro, que os desembargadores vão analisar, e assim por diante, até STJ, e até mesmo, dependendo da matéria, é muito mais difícil, até mesmo no STF. Aqui no Brasil, eu vou precisar chamar um outro intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta aqui. Se no Brasil os artifícios jurídicos, na maioria das vezes, em grande parte das vezes, recursos protelatórios, que são julgados e que as pessoas, nós, precisamos seguir. E quando é para o pobre, quando é para o cara que não tem acesso, quando é para a dona de casa, ele é condenado. Quando é para o milionário, quando é para o poderoso, quando é para aquele dito acima de todas as leis, aí cabe recurso. Por que o pobre não consegue esse artifício jurídico? Por que para o pobre muitas vezes não cabe recurso? Isso eu vou perguntar daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estou conversando aqui com um advogado que conhece o direito. E a gente respeita o doutor Antônio Lopes exatamente pela sua capacidade, pelo seu conhecimento e pela forma com que trata as pessoas. Daqui a pouco a gente volta. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT, cada vez mais perto de você. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos, e a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333. levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI.
Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve saúde, mais tempo para viver. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje. Nosso entrevistado é o jurista, o advogado Antônio Lopes. Doutor Antônio, o direito tem muitas nuances, muitos entendimentos. Todo dia existem modificações na própria lei. É lei nova que entra em... O senhor não concorda que as nossas universidades, voltando aqui para as universidades, especialmente as do direito, precisam estar ligadas na formação do advogado para criar uma geração de advogados dedicados que possam realmente entender do direito, ao invés de ficar fabricando aqueles advogados que concordam imediatamente, propõem acordos mirabolantes que muitas vezes são chancelados pelo Poder Judiciário. E, por outro lado, o paciente, sobretudo aquele mais pobre, o senhor tem capacidade e advoga para os mais poderosos e para os mais necessitados. Ele, de certa forma, não está precisando assim um meio de conduta que universalize o profissional? Olha, Mauro, interessante sua pergunta. Com relação aos estudantes de direito, né? O Brasil é o país no mundo que tem mais faculdades de direito. A gente tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil. É a maior população de advogados por habitante no mundo. E sim, sem dúvida, a gente precisa de uma formação acadêmica mais robusta, com mais capacidade de entregar um discernimento, uma capacidade técnica de pensar. Hoje em dia, a gente vê... nessa geração mais recente, às vezes as pessoas não têm uma opinião própria, elas desenvolvem a opinião segundo a opinião de terceiros. E eu acho que quando a gente traz para os bancos acadêmicos da faculdade, a gente tem que trazer para o aluno, eu falo na condição de professor, eu dou aula para graduação, em pós-graduação, a gente tem que trazer para o aluno um senso crítico. Não ensinar ele a pensar como nós, ensinar o aluno a pensar por ele mesmo, ensinar para ele alguns valores norteadores, sem dúvida, é o papel do professor, mas ensinar ele a ponderar e a enxergar caminhos. A gente precisa de um advogado hoje em dia que aprenda a pensar sob o fogo cruzado. O advogado ele tem uma profissão difícil, a questão do EAD, né? Eu dou aula pelo EAD, eu acho que é uma super ferramenta para incluir, no entanto, o tete-a-tete é mais rico. Não tem como a gente colocar na mesma prateleira uma aula presencial do que só uma aula online, né? A aula online ela pode ser tão boa quanto? Pode, mas exige muito mais do professor, de força, de empenho e do aluno também, de estar lá vivo querendo muito, né? Às vezes na aula online você perde aquela pessoa que dentro de sala de aula você consegue puxar o cara e tudo. E com relação ao acesso, né, do judiciário, você falou das pessoas que têm muito poder e de outros que não têm. Eu já trabalhei, eu trabalhei 5 anos numa ONG com pessoas com câncer e que dependiam do Estado para poder fazer tratamento. E a gente vê que a dinâmica é diferente, né? É muito desigual o acesso à justiça ainda. Apesar daqui no Brasil a gente tem um acesso ao judiciário, né? A pessoa consegue ir, tem a Defensoria Pública do Estado, mas quem tem um bom advogado, um advogado, como dizem, né? Aquele advogado caro, estudado, que já galgou o caminho, ele tem mais acesso à justiça, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma régua que separa os pobres mortais das pessoas que realmente têm muito dinheiro para pagar toda essa estrutura, né? Que busca o judiciário. Todos morreremos, só que uns são pobres mortais, outros são ricos, também mortais. Exatamente. Mas, você não acha que aqui, voltando para o nosso estado do Rio, o governo estadual não poderia, eu não gosto mais do deveria, ou tem que fazer, não poderia ter um olhar mais dedicado para a Defensoria Pública? Tem muita gente boa na Defensoria, mas tem muita gente descompromissada. E aí
cabe ao Estado dotar ali a Defensoria Pública de um jeito que não só fale, mas que façam também. Você concorda? Eu concordo plenamente, Mauro. Eu acho que a Defensoria Pública merece um carinho maior do Estado, porque é uma instituição importantíssima que ampara pessoas que não têm condição nenhuma de pagar um advogado. E você vê, no dia a dia, posso fazer um elogio, tive professores que foram da Defensoria Pública, que são até hoje, né? E que eu lembro com carinho de gente que pega o processo na Defensoria, aquele defensor que joga nas 11, que faz e acontece, outros não são tão interessados, e isso é em tudo, em todos os lugares, né, Mauro? Né? A gente não tem uma profissão que só tem pessoas maravilhosas e vice-versa, né? Todo lugar tem gente muito competente, outro não, mas o Estado precisa dar mais força para a Defensoria Pública, porque eles atendem uma parcela muito grande da população, uma parcela que necessita desse atendimento e que você vê, fica às vezes por horas na fila para ter um atendimento distante do ideal. Não que a Defensoria Pública não seja uma instituição maravilhosa e respeitada, mas precisa sim de um carinho maior do nosso Estado. E olhar para fora do gabinete, para fora do departamento. Centenas de pessoas na fila, no sol ou na chuva. Uma proteção sobre a calçada. É muito difícil, será, doutor? Uma proteção ao longo da calçada, no entorno do fórum, nas proximidades da Defensoria ou do Ministério Público, também é um órgão que presta relevantes serviços à sociedade. Mas a nossa gente é recebida em muitos casos, não são em todos, evidentemente, de forma desconfortável. Não, exatamente isso. E até propriamente a fila em si durante horas, isso descompensa a vida de uma pessoa que já está ali numa situação de fragilidade. Já chega humilhado. Aí, às vezes, ela tem que faltar um dia de trabalho para ficar horas na fila. E como é que ela justifica isso? Deixa a vida mais difícil. Então, a população merece um carinho maior, né? Tanto na recepção na Defensoria Pública, porque a gente sabe, né, Mauro, tem dinheiro para tanta coisa que a sociedade não precisa, para enfeitar um monte de coisa, para fazer um monte de firula, e esse dinheiro que é para pagar incêndios, né? Quando eu digo apagar incêndios, é tratamento de saúde, é acolhimento, é receber o cara que está numa situação de urgência e vulnerabilidade rápido. Tem que ter, né, essa possibilidade do cara ir lá e ele está com uma questão grave de saúde, tem que setorizar, tem que colocar um defensor mais acostumado a fazer isso. Certamente aqui no Rio, em algumas comarcas, eles devem ter esse trabalho especializado, não posso dizer, mas eu sei que a Defensoria presta um serviço relevante e que merece um carinho maior do Estado no trato com esses pacientes, com esses consumidores que precisam ali, né, com esses cidadãos que precisam desse amparo tão importante, né? Doutor Antônio Lopes, eu estou cada vez mais atento às suas explicações, porque a gente que trata com gente precisa ter esse tipo de sensibilidade. Nós vamos partir para o nosso último bloco, mas eu queria falar nesse último bloco inteiro com o senhor a respeito de um projeto seu, que é uma iniciativa inédita, que é a saúde com o pé direito. Você vai saber? Todos nós vamos ficar sabendo daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT, cada vez mais perto de você. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com um plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver.
Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com um especialista do direito da saúde, o advogado Antônio Lopes. É verdade que o senhor tem um canal no YouTube chamado Saúde com o Pé Direito? Exatamente, Maurão. Então, Lá a gente traz informação relevante da área da saúde, né? Para você que tem alguma dúvida, a gente faz com carinho para que todo mundo possa acessar esse tipo de informação. A gente fala direito dos autistas, direito das pessoas com câncer, o que fazer, como fazer uma portabilidade no seu plano de saúde, né? A gente comenta lá questões de direito da saúde. Você pode mandar a sua dúvida lá para a gente, acessa lá que tem muita informação bacana. E a nossa proposta é de entregar uma informação limpa, né, fácil de entender para todos os níveis da sociedade, né, de comunicar essa mensagem aí do direito à saúde, do acesso à saúde. Eu acho que através da informação as pessoas conseguem, pelo menos, buscar um caminho ali para ter a sua necessidade de saúde atendida. Então, esse trabalho que a gente faz com muito carinho lá no Saúde com o Pé Direito. o senhor tem escritório em São Paulo, tem escritório em outros lugares, mas tem residência e dedicação exclusiva na região do Sul Fluminense. Ali em Volta Redonda, em Barra Mansa, em toda aquela região ali. Nós recentemente, o senhor sabe, estamos lá na região, eu e um timaço de gente do bem, que a nossa missão é essa, juntar as pessoas do bem, olhando a Rádio 96 FM. Eu queria lhe fazer um convite aqui para participar com a gente lá, numa rádio que tem modificado nesses últimos dias a programação para atender às necessidades da nossa gente, mas não só dos dois municípios, de toda a região. E como o senhor conhece com profundidade aquela região que vem sofrendo muito, vem sofrendo principalmente na área ambiental, com problemas com a Companhia Siderúrgica Nacional, mas não é para tirar a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, é para entender que a empresa é necessária para a nossa região, é necessária para a nossa gente, mas que ela precisa respeitar a população sobretudo. E aí, quando o senhor, daquela região, conhece bem, já na defesa dos interesses da área da saúde, muitos que contraíram doenças graças à poluição ambiental, em muitos casos deve acontecer isso, pode ser que aconteça isso. Então eu estou muito orgulhoso em conversar com o senhor sobre esses assuntos. E queria, nesse momento, deixar nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Mauro, eu vou ficar muito feliz de participar com vocês lá na 96. Eu fico encantado quando a gente vê pessoas como esse time aqui que me recebeu com brilho no olhar, sabe? Que está no lugar que deveria estar, como o leão na savana, sabe? Tem gente que ocupa o seu lugar. E eu fico feliz de poder estar junto dessa equipe aqui que entrega, né, o que se propõe, e vai ser uma honra estar junto com vocês lá na 96.1 para falar de saúde, né, para apontar, às vezes, algumas questões que passam batido. A Companhia Siderúrgica Nacional esqueceu da população de Volta Redonda, como o Mauro muito bem colocou. Ela é necessária para Volta Redonda. Na realidade, a nossa cidade foi criada no entorno da Companhia Siderúrgica Nacional, né? E essa relação foi se perdendo ao longo dos anos, né? Cada dia menos a companhia diminuiu a sua quantidade de trabalhadores lá e até a sua relevância financeira para a cidade, como era, né? A gente só vivia em função disso, mas hoje a população de Volta Redonda passa por um aperto danado por conta do excesso de poluentes, né? Inclusive foi divulgada pesquisa recente que os metais pesados em excesso que a Companhia Siderúrgica tem jogado sem qualquer filtragem exigida para aquele tipo de resíduo causa câncer para a população, tem aumentado enormemente os níveis
de doenças respiratórias e a qualidade de vida da população está lá embaixo por conta dessa poluição exacerbada da CSN. Então vai ser um prazer poder trazer esse tipo de questão para o debate público, né? Como é a nossa proposta no Saúde com o Pé Direito, que é de falar questões relevantes da área da saúde, falar de questões controversas e trabalhar opiniões, né, Mauro? A gente não quer dizer, é assim e pronto, não. A gente está disposto ao contraditório, a gente está disposto a discutir e argumentar sobre pontos importantes. E a gente quer, sim, que os representantes da CSN, os representantes, os fiscais ambientais se justifiquem, tá? E coloquem os pingos nos is, porque a população de Volta Redonda está cansada desse desacerto, desse desalinho, dessa falta de consideração da Companhia Siderúrgica Nacional para com aquela população que criou aquela usina. A gente de Volta Redonda, a gente é muito mineiro, porque a gente é filho de mineiro e dos mineiros que foram trazidos para trabalhar lá, para construir aquela cidade. Então, se a CSN existe, ela existe graças à população que sempre esteve lá sustentando aquela indústria, e não o contrário. Doutor, queria finalmente registrar aqui, nós estamos chegando agora de verdade ao final do nosso programa, mas não podemos deixar de registrar o empenho dos prefeitos da região, do próprio prefeito Neto, do prefeito Rodrigo em Barra Mansa, e de vários outros que têm se dedicado, e as câmaras de vereadores, que precisam cada vez mais estar atentos e ativos na fiscalização dos atos e do desmando nitidamente cometido por quem comanda a Companhia Siderúrgica Nacional. O Fala Baixada é assim, doutor, muito obrigado, hein? Muito obrigado. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.